Graça e paz, meu irmão, boa noite. Hoje nós vamos para o nosso 14º episódio da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos finalizar então o capítulo 7 dessa maravilhosa carta. Nós falamos na primeira vez do capítulo 7 acerca do cristão casado com o cristão. Na semana passada nós falamos do cristão casado com o não cristão. E hoje a gente vai encerrar com a instrução de Paulo aos cristãos solteiros e também os cristãos viúvos. Então eu peço para que você abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículos 25 a 40. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 25 a 40. Ô, meu abençoado, tu botou 1 Crônicas aí. Acho que a Camila está subindo aí. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 25 a 40. Diz assim a palavra do Senhor: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém. Irmãos, hoje o negócio vai ficar um pouquinho estreito, porque hoje a gente vai ter uma instrução muito... Obrigado, Rosário. Muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Hoje a gente vai encerrar o capítulo 7, então, falando da última instrução, onde Paulo vai trazer uma palavra, tanto para os crentes solteiros, quanto para os crentes que estão viúvos. Mas vale a gente lembrar que lá no começo, ele já tinha dado uma instrução aos crentes que estão sozinhos. A gente lembra que lá no versículo 8 e 9, ele disse que seria bom que essas pessoas permanecessem assim, mas que se elas não nasceram para ficar sozinhas, que elas se casassem, porque era melhor elas se casarem do que elas ficarem abrasadas. E aí agora, ele vai finalizar dando uma instrução específica para esses grupos. O grupo dos solteiros e o grupo dos viúvos. Só que aqui, meus irmãos, não há um consenso sobre o questionamento que foi feito. A gente lembra que desde o começo do capítulo 7, esse capítulo é uma resposta aos questionamentos que a igreja fez para Paulo acerca do casamento. Vale também a gente lembrar que esse capítulo, ele não é um tratado teológico definitivo,
mas é uma resposta que Paulo está dando para as perguntas que a igreja fez. Só que quando eu leio todos esses versículos que nós lemos, muito provável que a pergunta que a igreja fez nessa parte aqui foi a seguinte: o crente deve casar-se ou deve permanecer solteiro? E aí ele vai responder essa pergunta citando esses dois grupos, o grupo das virgens e o grupo das viúvas. E as virgens aqui é nada mais nada menos que o cristão não casado. E os viúvos, obviamente, são aqueles os quais os cônjuges faleceram e agora essas pessoas estão sozinhas. Só que antes da gente expor esse texto, é imprescindível a gente analisar a pergunta que esse texto faz para mim e para você. Meu irmão, eu tenho absoluta certeza que se você perguntar para a maioria dos solteiros e viúvos o que está faltando na vida deles, para que a vida deles seja completa, com frequência, a resposta dessas pessoas vai ser: falta alguém para completar a minha vida, falta um companheiro, falta alguém para estar do meu lado. Tem gente que até fala: olha, se tu morrer, eu não vou ficar sozinho não, eu vou arrumar outra pessoa para viver minha vida. Já tem outras pessoas que optam em ficar sozinhas o resto da vida. E é isso que Paulo vai tratar aqui. Mas o que a gente precisa entender é o porquê que a maioria da resposta das pessoas são essa, de que falta alguém para completar a minha vida. Simplesmente, meus irmãos, desde que o mundo é mundo, a sociedade nos ensina que desde muito cedo você precisa existir para que tenha outra metade que te complete. Na igreja é impossível você aceitar que pessoas podem escolher ficar solteiras. Por quê? Porque na igreja existe um evangelho com roupagem espiritual de que você só é feliz se você estiver casado. Então na igreja a gente trata muitas das vezes o solteiro e o viúvo da seguinte forma: o solteiro está na sala de espera da felicidade e o viúvo encerrou o capítulo da vida dele. Só que Paulo está mostrando aqui o seguinte: tem uma terceira opção. E essa terceira opção, ela começa com uma palavra que vai reorganizar a nossa vida. E que palavra é essa? O tempo. Então a pergunta que fica para mim e para você é a seguinte: se o teu estado civil mudar no dia de amanhã, o que vai acontecer com a tua identidade? Se você amanhã acorda e está viúvo, isso vai mudar a tua identidade em relação ao cristianismo? Por que, meu irmão, que é importante nós entendermos isso? Porque essa geração tem passado por problemas terríveis. Pare e olha lá para fora, meu irmão. Tem vários adultos solteiros hoje que não querem um relacionamento saudável. Tem vários adultos hoje, irmãos, que têm feito do seu corpo um comércio rentável, que não querem compromisso com ninguém. Lá fora, meu irmão, vários casamentos estão se desfazendo com facilidade. Então para pensar o seguinte: em contrapartida a isso, vem a igreja. Mas qual é o problema das igrejas? Nós estamos transformando amor romântico em religião. E nós estamos transformando relacionamento em salvação. A gente não aceita que alguém queira ficar sozinho. A gente não aceita que uma pessoa que está viúva queira viver o resto da vida sozinho. Nós temos pressionado pessoas a arrumar um relacionamento. E é por isso que você vê hoje tantos jovens não preparados para casar, mas desesperados para casar. Aí tem jovem, meu irmão, que só quer casar porque está doido para ter sexo. Jovem que está doido para casar, para sair da opressão do seu lar. E aí quando eles se casam, o casamento se frustra. Não é um casamento duradouro, porque a maioria das igrejas não tem preparado esses jovens. Assim como grande parte das igrejas não tem uma teologia para o crente solteiro. A gente sabe falar muito bem para quem é casado. A gente tem aí o curso Casados para Sempre. A gente sabe falar muito bem para quem está noivo. Tem o curso Antes de Dizer Sim, para preparar o jovem para se aventurar nessa trilha que a gente chama de casamento. Mas a gente não tem segurança para ministrar na vida daqueles que estão sozinhos.
Isso é um problema, meu irmão. Nós precisamos entender o que esse texto está dizendo. Porque eu vou resumir para você aqui o que Paulo está falando. Primeiro, casar é muito bom, mas ser solteiro também é muito bom. Casar não é pecado, assim como ser solteiro também não é pecado. O que eu aprendi lendo esse texto é que tem gente que nasceu para ficar sozinha. E está tudo bem, meu irmão. Ela vai frequentar o mesmo céu que você. Só que a gente quer pressionar os outros. Você não pode ficar sozinho, não. Você tem que arrumar uma varoa. Você tem que arrumar um varão. Mas Paulo nos ensinou na semana passada que isso é dom, meu irmão. O dom do celibato, ele é real. Então vamos analisar aqui, de maneira expositiva, o que Paulo está nos ensinando acerca dos solteiros e dos viúvos. Começando pelos versículos 25 e 26, Paulo vai dizer assim: com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Paulo inicia começando com honestidade, que é muito rara acerca de pastores. Ele fala, não tenho mandamento do Senhor. Mas curiosamente, mesmo não sendo uma regra que Jesus estabeleceu, ele dá o seu parecer. Ele diz como alguém que alcançou misericórdia do Senhor para ser fiel. Paulo está distinguindo aqui, com muito cuidado, duas categorias. Aquilo que é ordem direta de Cristo e aquilo que é um conselho apostólico. Meus irmãos, isso não é, de forma alguma, insegurança. O nome disso é integridade. Paulo aqui está nos mostrando um equilíbrio extremamente precioso entre humildade e autoridade. O que ele está fazendo aqui é nos ensinar a falar, assim diz o Senhor, e também a falar do meu parecer. E por que isso é bom, irmão? Isso é bom porque a gente não disfarça preferências pessoais. Isso é bom, meu irmão, porque a gente entende que nem tudo está explicitamente abordado nas Escrituras. E é por isso que a gente tem que ter sabedoria para ouvir aquelas pessoas que são mais maduras na fé. Então tem coisas que a Bíblia não explicou, mas a gente pede discernimento a Deus para que nós possamos tratar de forma séria mesmo aquilo que não está escrito. E enquanto eu preparava esse sermão, eu me lembrava, por exemplo, da tatuagem. Quantos jovens que nos perguntam, pastor, ou até para o líder, tatuagem é pecado? Você não vê isso explicitamente na Bíblia. Você não tem uma resposta correta para dar sobre esse assunto. Entretanto, nessas horas eu sempre me questiono, o que Jesus faria no seu lugar? Será que Jesus rabiscaria o seu corpo? Se o seu corpo é templo do Espírito Santo, será que seria legal você rabiscar o seu corpo? Então existem coisas, meus irmãos, que é o nosso parecer, e não aquilo que o Senhor está dizendo. Mas o importante é que você tenha a sabedoria do alto, para entender, meu irmão, que toda decisão que eu e você tomamos tem que estar de acordo com a vontade de Deus, mesmo que não esteja envolvido diretamente na Bíblia. E se você parar para analisar lá no versículo 26, mesmo não tendo nada escrito sobre esse assunto, Paulo nos mostra uma base. E qual é a base que Paulo nos mostra ali? A presente angústia. Quando Paulo está dizendo por causa da angustiosa situação presente, é importante a gente entender que Paulo aqui está dando maior prioridade para você ficar solteiro. Eu não sei se você leu, não sei se você me acompanhou, mas olhando esse texto, parece que a predileção de Paulo é para que as pessoas fiquem sozinhas. Mas quando ele fala por causa da angustiosa situação presente, a gente vai entender por que ele prefere que a maioria das pessoas fiquem solteiras. Paulo aqui está mostrando isso por causa dos fatores circunstanciais daquela época. E que fatores são esses, meus irmãos? A igreja ia passar por perseguição. É por isso que Paulo fala para que as pessoas fiquem solteiras. Se você parar para pensar, meu irmão, toda pessoa casada, numa hora de tribulação, numa hora de perseguição, tende a sofrer um dano maior. Eu lembro que quando eu estava recém-casado, fui convocado para ir para o Haiti pela segunda vez.
Eu não tinha nem um ano de casado, ia para a guerra de novo. E eu lembro do quanto eu lutei para não ir. E graças a Deus, acabou que no final de tudo eu fiquei em casa. Mas para e pensa comigo. Você ir para a guerra sendo casado, você deixa para trás esposa e filhos. Se eu morro lá no Haiti, eu ia deixar minha filha órfã, ia deixar minha esposa viúva. Agora, quando você é solteiro, não tem problema nenhum. Então entendam o contexto no qual Paulo está falando. Ele prioriza que você fique sozinho, porque dentro daquela circunstância era melhor você ficar solteiro. E tudo aquilo que ele estava prevendo acontece. Porque eu não sei se vocês lembram, mas Nero chega à loucura e ele começa a perseguir os cristãos. Ele incendia cidades, se eu não me engano são 14 cidades, 10 dessas são extremamente destruídas. E as 4 que sobram eram povoadas por cristãos. E isso cria um álibi para ele colocar a culpa nos crentes, pelo incêndio das cidades. E aí começa uma perseguição implacável sobre a vida dos cristãos. E é por isso que Paulo é capturado e morto. Então, em meio a esse tempo de perseguição, Paulo recomenda, permaneça do jeito que vocês estão. Está casado? Permaneça casado. Está solteiro? Continua solteiro. Porque vocês vão sofrer as consequências de servir a Cristo. E aí você vê que mesmo ele priorizando a solteirice, ele não está falando mal do casamento não, meu irmão. Isso fica claro no versículo 27 e 28. Porque olha a pergunta que ele faz. Estás casado? Então não procure separar-te. Porém, está livre de mulher? Não procura casamento não. Aí no versículo 28 ele fala, mas, se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu quisera poupar-vos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está enfatizando que se alguém está casado, não deve buscar separação. E se está solteiro, não deve procurar uma companhia. Ele não está, meu irmão, proibindo o casamento. Mas em face às tribulações que a igreja ia passar, o cristão deveria focar naquilo que é mais importante. E o que é mais importante, meu irmão, não é o relacionamento. O mais importante é a fidelidade a Deus. E quando você é fiel a Deus, você entende que você não pode ser pressionado a mudar o teu estado civil. Se você é solteiro, serve a Deus e vai ser perseguido, se mantém solteiro. Não ceda à pressão dos irmãos de se casar. É isso que ele estava dizendo. E é importante você entender que essa tribulação, ela também nos mostra que apesar do casamento não ser pecado, ele tem um peso. Porque ele fala o quê? Tais pessoas sofrerão angústias na carne. O que isso significa? Aflições práticas nessa vida. Sobretudo, pressão e perseguição. Isso não é desencanto. Isso não é pessimismo. Isso é nada mais que franqueza de um pastor com o rebanho. É você entender, meu irmão, que quando você casa, você assume responsabilidade. Quando você se casa, você assume vínculos. Quando você se casa, você assume vulnerabilidades. Entenda que mesmo casando com a pessoa que você mais ama nesse mundo, o dia ruim vai chegar. Entenda que adversidades virão, meus irmãos. Então o que Paulo está fazendo aqui é o seguinte, ensinando primeiro, não despreze o casamento. Mas em contrapartida, não idolatre o casamento. Aí ele vai mais além. E nos versículos 29 a 31 ele vai dizer, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Porque aqui, meu irmão, é o centro teológico desse ensinamento. Esse versículo, meu irmão, explica todo o resto dessa passagem. No versículo 29, ele diz assim, o tempo se abreviou. Aqui é como a imagem de uma vela que é recolhida. É um espaço, meu irmão, que está se encurtando. O que Paulo está dizendo é que devido à proximidade do fim dos tempos,
O cristão deve viver com uma mentalidade de urgência e prioridades espirituais. Aí lá no versículo 31, ele diz, passa a aparência deste mundo. Ou seja, a forma, o cenário desse mundo está em trânsito. É como um palco que está sendo desmontado. E o que eu acho lindo disso aqui é que Paulo enfatiza que as coisas desse mundo são passageiras. E elas não devem ser o foco da minha e da sua vida. E eu não sei se você percebeu, mas ele usa um termo ali várias e várias vezes. Como se não. Ele fala que os que têm esposa vivam como se não tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. Os que usam deste mundo como se dele não usassem. O que é isso, meu irmão? Primeiro, isso não é frieza. Segundo, isso não é conformismo. Terceiro, isso não é fingir que o teu marido ou a tua esposa não existam. Quarto, isso não é você reprimir a tua alegria ou a tua tristeza. O que Paulo está querendo dizer aqui, meu irmão, é que tudo isso são as penúltimas coisas. Porque a última é Cristo. É a volta de Cristo. O que ele está querendo dizer aqui é que tudo isso aí você segura com as mãos abertas. Mas na verdade, só uma delas vai permanecer, que é Cristo. O que ele está querendo dizer aqui, meu irmão, é que o casamento é muito bom, mas ele é temporário. O que ele está querendo dizer é que o luto é triste, mas não é eterno. O que ele está querendo dizer, meu irmão, é que a alegria, os bens, os negócios são prazerosos, mas tudo isso é passageiro. Entenda uma coisa, meu irmão, nenhuma dessas coisas, por melhor que seja, suporta o peso de ser o fundamento da vida. Entenda isso, meu irmão. Eu não sei se você percebeu também, mas ele começa falando do casamento, e depois ele fala de outras coisas, para mostrar para mim e para você, que o casamento, mesmo naquele contexto, não era o vilão dessa lista. Ele coloca o casamento ao lado do choro, ele coloca o casamento ao lado da alegria, e ele coloca o casamento ao lado das posses, para nos dar um alerta muito importante. Todo e qualquer bem da nossa vida não pode se transformar em ídolos. Você não pode idolatrar teu casamento, você não pode idolatrar a tua casa, você não pode idolatrar os teus bens. Você precisa entender, meu irmão, que independente de você ser casado, independente de você ser solteiro, independente de você ser viúvo, o que te sustenta não é o seu cônjuge, não é a tua solidão, não é o romance que você tem, não são os seus bens. Quem nos sustenta é Cristo. É Ele que sustenta o teu casamento. É Ele que sustenta o teu coração diante da perda de alguém. É Ele que sustenta o teu celibato. E é essa verdade, meu irmão, que liberta o solteiro de idolatrar o casamento. É essa verdade que liberta o casado de idolatrar o seu marido ou a sua esposa. É essa verdade, meu irmão, que liberta o viúvo de ser definido pela ausência do outro. É por isso que a nossa lealdade precisa estar nas coisas eternas e não nas terrenas. Meu irmão, que é temporário não pode ser a nossa preocupação. A gente tem que se preocupar com aquilo que é eterno. Casamentos passam. Um dia, Deus vai levar o marido ou a esposa. Agora, a vida eterna é o que mais importa. E para onde você tem conduzido a tua vida? Que estilo de vida você tem levado? É por isso que Paulo, na semana passada, falava do casamento do crente com o não crente. Você, mulher, precisa inspirar o teu marido não crente a te acompanhar. Você, meu irmão, se a tua esposa é não crente, inspire a sua esposa a estar na presença do Senhor. A tua casa é teu campo missionário, mas ela não é o fim. O fim de todos nós, meu irmão, é glorificar a Deus por toda a eternidade. Mas para isso, a gente precisa obedecer à palavra de Deus. Paulo agora continua, nos versículos 32 a 35. Ele diz: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa.
E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Paulo agora explica por quê. Na atual circunstância da época, ele está recomendando a solteirice, porque ele reafirma que o solteiro tem mais liberdade para se dedicar ao serviço de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? O solteiro que trabalha na igreja, ele não se divide entre a obra de Deus e a sua família. O solteiro que se dedica à obra de Deus, ele não tem que se preocupar com o casamento. É por isso que ele afirma que seu desejo é que essas pessoas estejam livres de cuidados. Agora, é importante a gente ler isso com cuidado. Senão a gente vai entender o contrário daquilo que Paulo está dizendo. Meu irmão, ele não está dizendo que o crente casado é um crente inferior. Nem que cuidar do seu marido ou cuidar da sua esposa seja pecado. Mas o que ele está dizendo aqui é que existe uma divisão extremamente legítima de atenção por parte dos casados. Eu, como pastor, casado e tendo uma filha, eu não posso dedicar 100% da minha vida à igreja, porque eu preciso ter um tempo com a minha família. Agora, se eu fosse um pastor solteiro, a minha dedicação na igreja seria maior. Então é isso que Paulo está dizendo, que o homem e a mulher que são casados têm o coração dividido entre o Senhor e a família. Já o solteiro, ele tem uma disponibilidade que o casado não tem. E aí o versículo 35 é a chave dessa intenção. Porque Paulo diz assim: digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos. O que ele está dizendo? Meu povo, eu não quero colocar vocês em uma armadilha. Eu não quero colocar vocês em uma furada. Está casado? Permaneça casado. Divida o teu coração entre a obra de Deus e a tua família. E você que está solteiro, continua se dedicando à obra de Deus, sem se preocupar em casar. É por isso que ele fala, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Ou seja, os meus conselhos sobre o casamento e a solteirice não podem ser um fardo para vocês, mas precisa trazer benefícios espirituais para a vida de vocês. Então a gente precisa entender uma coisa, meu irmão: liberdade em Cristo nos permite viver focado e sem distração. Quando você é casado, você foca na obra de Deus, mas você também foca na sua família. Quando você é solteiro, você foca na obra de Deus, mas você não se preocupa com casamento, nem com relacionamento. Porque talvez Deus tenha te chamado com o dom de celibato. Agora, o que é importante a gente entender: a liberdade em Cristo vai nos possibilitar escolher a vida que nós queremos para servir a Ele. Você pode servir a Deus casado, você pode servir a Deus solteiro. E aí Paulo vai dar a última recomendação para os solteiros, 36 a 38. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. O que Paulo está afirmando aqui? Casar ou ficar solteiro não é pecado. E o princípio que ele aplica é muito claro. Versículo 36 ele diz: se ela se casar, não peca. E quem decide com firmeza permanecer sem casar, faz bem. Aí a conclusão disso, que equilibra essas duas coisas, está no versículo 38. Quem casa a sua virgem faz bem, e quem não a dá em casamento faz melhor. Olha a circunstância, meu irmão. Eu falo para a Maitê que ela vai casar só com 40 anos. E ali Paulo está falando o quê? Se a sua filha é virgem não vai aguentar ficar sozinha, casa ela. Mas se ela consegue ficar solteira, vai ser melhor. Agora lembrem-se, vai ser melhor por causa da circunstância que estava acontecendo.
da perseguição da igreja naquele contexto, ok? Então, o que ele está falando aqui é que tanto o bem quanto o melhor não está criando uma hierarquia de santidade, como se aquele que fosse casado fosse menos consagrado do que o solteiro. Mas o que ele está fazendo aqui é refletindo que diante daquela angústia, e a gente não pode esquecer disso, a decisão não era vergonhosa para nenhum dos dois. Se você casasse, não era vergonhoso, você não era menos crente. Se você ficasse solteiro, não era vergonhoso, você não era menos crente. Meu irmão, tanto o casamento quanto a solteirice é válido diante de Deus. Não tem problema, meu irmão, se você quiser viver sozinho. Não tem problema, meu irmão, se a sua esposa faleceu ou seu esposo faleceu e você não quer casar de novo. Isso não é pecado não, meu irmão. A decisão é individual e pertence à consciência de cada um diante de Deus. O solteiro e o viúvo não tem que se casar por pressão da família. Não tem que se casar por pressão da igreja. Não se case com medo de ficar para titia. E também não fica solteiro por achar que isso te torna mais santo. O grande problema é que a gente santifica o casamento e a gente santifica o celibato colocando um contra o outro. Só que a partir dessa lição, eu não perturbo mais o solteiro da igreja. Não pressiono mais ninguém. Por isso que eu falo, irmão, cada vez que eu preparo um sermão, mais eu aprendo. E compartilhando eu aprendo ainda mais. Então, meu irmão, não é pecado você ficar sozinho, não. E agora Paulo sai dos solteiros para nos 2 últimos versículos, ele dá instrução para as viúvas. Versículo 39 e 40, ele diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui para a gente encerrar? Que a mulher, enquanto estiver casada, está ligada ao marido. Mas, se o marido vier a falecer, ela está livre para se casar de novo. Meu irmão, não tem pecado, não tem mancha e nem culpa na pessoa que quer se casar de novo. Agora, tem um porém. Eu não sei se você percebeu, mas lá no versículo 39, Paulo estabelece uma condição para que o viúvo se case de novo. Porque ele diz o quê? Mas somente no Senhor. O que Paulo está querendo dizer com esse mais somente no Senhor? Viúvos precisam se casar com alguém que professa a mesma fé. O que ele está querendo dizer é o seguinte, meu irmão: não dá para você viver a vida toda com uma pessoa entendendo que você é cristão, e agora que essa pessoa partiu e você conhece a palavra, aceitar o jugo desigual. Se você quer casar de novo, case com um crente. Não case com qualquer pessoa. Não entre nessa ilusão de que você vai ter um casamento evangelístico, porque a maior probabilidade é de você se afastar por causa do outro. Então Paulo estabelece aqui de uma forma muito clara: quem já viveu uma vida de matrimônio e conhece a palavra de Deus, não entre em furada. Está levantando a mão? Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui: não corra o risco de se envolver em um casamento misto. Se for para você viver um casamento misto, é melhor continuar viúvo. E depois Paulo acrescenta o seu parecer: todavia, será mais feliz se permanecer viúva. Aqui ele está compartilhando a sua opinião pessoal. Não é um tratado teológico, mais uma vez, como nós vimos. Mas ele está sugerindo que a viúva vai ser mais feliz se ela ficar solteira, porque aí ela pode se dedicar mais à obra de Deus. Só que o que eu acho legal é que ele reconhece que isso é uma opinião pessoal dele. Isso não é, meu irmão, uma doutrina absoluta, mas ele afirma que ele tem a direção do Espírito em sua consideração. E o que eu aprendo com isso? Mais uma vez, Paulo não está mostrando insegurança, mas é um selo gentil de que o seu conselho é informado pelo Espírito. Viúvas são livres, mas se elas querem casar novamente, case-se com o servo de Deus. Viúvos são livres, mas se querem casar de novo, casem com uma serva de Deus.
E se vocês quiserem permanecer sozinhos, saibam, existe uma bênção genuína nisso. Vocês não estão em pecado. Pelo contrário, vocês têm uma vida cheia diante de Deus. E aí você pergunta, tá, pastor, e qual é o nosso papel como igreja? Primeira coisa que eu aprendo com tudo isso, igreja, e aprendam e guardem isso que eu vou cobrar de vocês. Não pressione os solteiros a se casarem. Não bota ninguém na parede, não. Eu gosto, o Batista dá um glória bem baixinho, né? Aquela turma do fundo ali. Mas, irmãos, não pressione os solteiros a se casarem. Respeite a decisão deles. Segundo, não pressione os viúvos a se casarem novamente. E nem condenem eles se eles desejarem se casar de novo. Eles são livres para isso. Guarda no teu coração, meu irmão, que a gente possa olhar o estado civil, não com os nossos olhos, mas com a lente da eternidade. Casamento é bom, meu irmão, mas vai passar. A solteirice também é ótima, mas ela vai passar. O que não passa é o Deus que nós servimos. É esse que não passa, meu irmão. Então a gente tem que aprender a soltar tudo aquilo que é terreno e segurar tudo aquilo que é eterno. Deus te abençoe, meu irmão. Tá vendo aí, tia Nízia? A senhora falou, poxa, eu quase não venho quarta, aí veio hoje. Nada é por acaso, tia Nízia. Nada é por acaso. Irmãos, como eu tenho aprendido com essa carta, tá aí algo que é novidade para mim. Eu nunca parei para ver a importância da solteirice e da viuvez na obra de Deus. Mas é isso que Paulo nos ensina. Não existe uma obrigação. A gente não tem que pressionar ninguém a se casar. Tem gente que tem o dom do celibato. Tem gente que é feliz sozinha. A gente precisa aprender a respeitar isso. Mas se tu não viveu para ficar sozinho, meu irmão, tem oportunidade, arruma metade da laranja. Vai ser feliz. Mas se não tem metade da laranja, se é um bagaço, fica sozinho. E que Deus te abençoe. Minha esposa está balançando a cabeça, não sei porquê. Está escrito. Então não briga comigo não, em casa a gente conversa. Se coloca de pé, meu irmão. Vamos orar, agradecer a Deus por esse culto maravilhoso que nós prestamos ao Senhor. Vem cá, tia Nízia, eu vou pedir para a senhora orar. Quero pedir, porque a senhora falou que não vem às quartas, está sumida. Vou pedir para a senhora agradecer a Deus pelo culto que nós prestamos. Desde já, meu irmão, te desejar uma boa noite. Que Deus te abençoe e que essa palavra vá ao encontro do seu coração.